Bora lá então? Bora. Hoje, nosso amigo Arthur Anelli está em voo, então trouxe a ilustre presença que alguns já devem ter visto ele por aqui. Lucas Gulassi. O Arthur Anelli por aí, ó. E aí, trouxe o seu voo, Arthur. Para quem não sabe, o Lucas está com a gente aí no curso Desenvolvedor Salesforce, então também é um dos instrutores lá. E uma sugestão do tema, até mesmo vindo pelo Lucas hoje, é quando usar o padrão e quando customizar. Essa é uma pergunta que eu acho que todo desenvolvedor deveria saber responder e todo administrador deveria saber responder. Porque é muito comum um desenvolvedor jogar a culpa no admin, falando, olha, isso aqui dá para fazer no padrão, e o admin jogar pro dev e falar, não, isso aqui fica melhor no customizado, e fica um empurrando pro outro, e a coisa não é uma briga muito boa. Então, a gente vai tentar trazer aqui um pós e contras, e para vocês terem motivos para guerrear. Vamos lá, Lucas, na sua visão, qual que é o pós do padrão? Acho que isso é fácil, mas vamos começar por O ele. mais fácil é a agilidade de você criar uma coisa, algo do zero. Então, por ser padrão, ele já é muito bem estruturado. Então, é muito mais fácil você criar um processo do zero, colocar em produção para já começar a rodar. Então, essa é uma grande vantagem do padrão. Uma outra vantagem que eu vejo dentro do padrão é que você não se amarra, aliás, você não se limita a problemas de atualização, né? Qualquer tipo de atualização que tenha dentro da plataforma, você tem 100% de certeza que isso não vai te afetar. Pelo menos não deveria, né? Mas a priori, isso não vai te afetar. Nunca, né? Também você tira um pouco da responsabilidade do seu time de desenvolvimento de muita coisa. Uma outra vantagem que a gente sempre vê quando você usa um padrão é a agilidade, né? É muito mais rápido você conseguir fazer alguma coisa no padrão do que depender de um desenvolvedor. Embora eu seja desenvolvedor, o Lucas é desenvolvedor, a gente sabe que quando a coisa entra na esteira de desenvolvimento, ela entra num processo mais moroso, a coisa tende a ter mais complicações do que quando você segue a linha do padrão, né? Então, quando você tem uma customização que poderia ser simplesmente um Process Builder, inevitavelmente vai ser muito mais rápido você fazer no Process Builder, você dar manutenção no Process Builder, do que numa trigger, por exemplo, numa classe do Apex, por exemplo. Vamos lá. Agora, próximo item. Contras do padrão. O que você vê como um contra? Estava até falando agora de um contra, né? Dando o próprio exemplo do Process Builder. Às vezes, implementando uma solução padrão, no decorrer do tempo, essa solução padrão se torna inviável, não se torna escalável. Às vezes você tem que migrar depois, quando o processo já está todo rodando para um customizável. E isso pode acabar gerando grandes problemas. Ou pequenos pontos, um processo que não caiba dentro de um padrão, você já tem que customizar todo aquele processo que poderia ser usado no padrão. Então, ou seja, se alguém começar a construir algo e não pensar no tamanho disso como um todo, né? Sim. Pode ser que ele ache que está resolvendo aquele problema da melhor forma possível e a hora que ele vai realmente ver o tamanho da encrenca, ele descobre que foi uma furada. Né? Que se tivesse feito por código... prazo, o padrão pode não resolver o problema. Eu tive um cenário desse quando a gente tinha... alguns devem saber que eu trabalhei numa empresa de recrutamento e seleção, e dentro dessa empresa a gente tinha disparos de e-mails. Até aí era tudo muito, muito bem, muito simples, né? Dado um cenário, o candidato foi aprovado, disparava um e-mail depois de 24 horas, o candidato foi aprovado, disparava um e-mail imediatamente. Tinha vários status, e esses status disparavam e-mails. Até aí, tudo muito lindo. Até que começou-se a ter variantes disso. Se a vaga fosse X, tinha que ser um e-mail. Se a vaga fosse Y, tinha que ser outro e-mail. Se a vaga fosse para a região X, era um e-mail. Se fosse para a região Y, era outro e-mail. E aí chegou uma hora que ficou insustentável a gente ter isso dentro de um workflow para disparar e-mail.
porque era tantos tipos de e-mails diferentes que, por mais que tivesse agilidade de fazer tudo no e-mail, acabou que não ficou viável, né? E eu parti para uma solução customizada via código. Então a gente tinha um registro, que nesse registro eu configurava, olha, se for o status tal, depois de tanto tempo dispara esse e-mail, status tal, depois de tanto tempo dispara esse e-mail. A gente criava o template de e-mail, mas toda a customização e lógica passou para o Apex, né? Então tinha um registro que era inserido, então para o usuário era um padrão, né? Ele viu o registro, inseria registro, mas por debaixo dos panos, quem estava fazendo o trabalho de envio de e-mail era um customizado, era um Apex. E isso porque as variantes, né, cresceram muito. Então, quando você tem exatamente o problema que a gente falou aqui, né? Quando você está olhando um cenário pequeno, aquilo encaixava perfeitamente. Como o cenário foi aumentando em muitas variáveis, teve que partir para o customizado para conseguir ter algo mais escalável. Uma palavra que mesmo que você usou, para conseguir escalar. Então, esse acaba sendo um contra do padrão se você não olhar o tamanho do abacaxi que você está descascando. Sim. Mais algum contra? Cara, algum contra. Acho que às vezes as próprias atualizações da Salesforce. Você até estava falando que não deveria acontecer de parar de funcionar, mas isso acontece. Então, às vezes até quando algum Você padrão já para passou de por um funcionar. cenário assim ou não? Eu nunca passei por um cenário Já, desse. já passei por cenário de comunidade. Acho que foi no passado. Tava indo para uma atualização, tava na sandbox, e a gente já tinha chegado a abrir um case na Salesforce, falando que estava com um problema, que estourava a comunidade inteira. Então, você tentava entrar numa conta, você não conseguia. Quando chegou em produção, mesma coisa. Então, assim, algo que não deveria parar de funcionar, não falaram por quê, uma atualização para outra parou de funcionar, gerou um baita estresse, então teve que ficar virando noite para acompanhar o suporte da Salesforce, porque realmente parou tudo. E a gente não tem controle disso, então nesse cenário você tem que abrir o caso na Salesforce e acreditar na boa fé que eles vão resolver no tempo que você precisa. Juntar as mãozinhas e esperar. Aí sentar e Fato. esperar. E quando a gente fala de customização, pós da customização, quais são os pontos positivos da customização que você vê? Pós a customização que você tem muito mais controle do que você está entregando. Então você consegue ter mais flexibilidade na hora de criar e da manutenção. Então você não precisa esperar a Salesforce implementar alguma coisa. Você mesmo pode ir lá implementar dentro da plataforma. Então você tem essa flexibilidade de criar novas funcionalidades. O que eu vejo de ponto de positivo da customização é um pouco do que você disse, né? Você tem o poder na sua mão, você tem o poder de fazer da coisa do seu jeito. Isso dependendo de que mãos isso cai, tem lógico, obviamente tem o positivo e o negativo, né? Eu já vi pessoas colocando um JSON dentro de um campo texto, né? Então é o tipo de customização que não dá para entender o que levou aquela pessoa a pegar um JSON e colocar dentro de um campo texto. Mas enfim, então são customizações e customizações. A gente tem que saber customizar, tem que pensar bem na solução. Não é todo time que tem um arquiteto, mas era bom que tivesse, né? É óbvio que o sonho de toda empresa é ter um arquiteto numa empresa, mas eu já vi projetos inteiros sendo feitos por developer júniors. Nada contra developer júnior, muito pelo contrário, eu apoio muito que uma empresa comece pelos júniors, mas dependendo do tamanho do seu projeto, você não consegue manter a qualidade só com júniors. Por quê? Porque tem nuances dentro do seu source que se você não pensar, vai cair no mesmo erro que a gente falou aqui do padrão. Né? Se você não pensa como um todo, você acha que está construindo algo sólido quando vai ver, desmorona tudo. Né? É você saber olhar para o problema e saber ver o quanto de esforço, o quanto de tecnologia, o quanto de suporte aquele detalhe, aquele problema precisa. Né? E aí você precisa de pessoas no time mais maduro para conseguir ter uma visão melhor. Então, lado pós, para mim,
é o poder de você customizar e poder entregar exatamente como você bem entende, né? Eu falei um pouquinho do pós e do contra aqui, misturando os dois, mas É uma basicamente coisa seria isso. até interessante a se pensar quando vai customizar. Customizar de uma forma que você consiga, no longo prazo, configurar. Fazer uma customização configurável. Então, querendo ou não, você customizou toda a plataforma, mas você ainda tem a flexibilidade da configuração para não depender só de código. Então, essa é uma forma de você tentar amenizar alguns problemas aí que você tem da customização. Isso é um ponto bem importante. Hoje eu trabalho praticamente 100% com App Exchange, com produtos para App Exchange, e a customização é algo, eu acho que é a palavra-chave aí, como você disse, né? Um componente que eu estou entregando recentemente, ele é 100% customizável, tanto usando uma parte padrão, que seria o Image Credentials, e quanto o componente que você arrasta. Quando o usuário arrastar esse componente para a tela do Salesforce, para o App Builder, né, seja na home ou na tela de registro, ele vai conseguir configurar as opções ali. Então não tem nada hardcode ali que ele não possa customizar, né, onde ele quer conectar, como que a informação vai ser exibida, até a configuração de formato de data é algo customizável, né? Então vai um pouco de encontro com o que o Lucas está falando. Sim. Bom, e o contra da customização? Era Tudo até o que eu tem o estava pós e o falando. contra. Eu estava até falando um pouco do contra, né? De isso ter. Alguém tem que desenvolver. Quando você fala alguém, as pessoas cometem erros, as pessoas fazem gambiarras, às vezes até por inviabilidade técnica de uma solução. Então, é pensar numa solução e às vezes por não ter o suporte no Salesforce, na plataforma, de como a gente quer implementar, a gente acaba tendo que dar uma volta gigante para chegar no resultado, ou muitas vezes acaba reinventando uma roda, que às vezes por um simples entendimento dava para ter usado dentro do padrão. Então, isso às Um vezes, pouco do que a gente fala, né? No amadurecimento do time, né? A gente tem que ter um sim, time e maduro, isso um até time que saiba o que está dificulta fazendo, né? na hora do deploy até. Então, também é outro ponto. Então, se você customiza muito, se você tem muito código, isso também vai dificultando o deploy. Então, você tem que ter uma janela de deploy específica, vai ter que aumentar os testes de regressão, porque você tem que ver se tudo está funcionando antes, continua funcionando, por aí vai. Também tem o É, limite de eu, código na org, né? Então, quanto mais código, pior fica a sua org, teoricamente. eu sou a favor de quanto menos código possível, melhor, né? Sempre. Mesmo sendo developer, essa é uma bandeira que eu levanto e defendo, porque quanto menos código, inevitavelmente menos bugs, né? Sim. O padrão tende a ter menos bugs do que o customizado. Não quer dizer que ele não vai ter bugs. Ele tem bugs também, a Bugs. gente sabe que tem. Afinal, por debaixo dos panos, ele é um customizado da Salesforce, né? É um código da Salesforce e todo código está sujeito a bugs. Mas eu tento ao máximo evitar algo que possa ser customizado. Esse exemplo mesmo foi dessa solução que eu criei recentemente, onde toda a parte de segurança, né, do componente, do que o aplicativo tinha que fazer. Então, o aplicativo, por exemplo, tinha que guardar login e senha. Então, eu joguei isso para a responsabilidade da Salesforce. Então, ela tem um name credential que exatamente serve para você especificar um usuário e senha, né? Então, eu joguei isso para ela, para essa responsabilidade dela, e dentro do meu componente eu simplesmente coloco o nome do meu name credential e faço a amarração, né? Eu poderia reinventar a roda? Poderia. Poderia trazer no meu próprio componente um campo login e senha? Poderia. Mas aí eu teria falha de segurança, porque o login estaria, a senha estaria exposta. Eu teria outros complicômetros que a Salesforce já pensou, já resolveu. Então, tem certos pontos que a gente tem que fazer um mix também disso, né? Pensar Olhar para a também. solução e saber quando que eu posso ser padrão, quando que eu posso ser customizado e fazer um mix dos dois. Até usar bastante como a Salesforce fala, né? Entregar, ter o Platform as Service. Então, você ter vários tipos de serviço dentro da plataforma que você pode usar para você focar em outras coisas. Então, muitos problemas você consegue resolver com o que a Salesforce entrega pronto. Então, você não precisa ficar tendo problema com isso só porque você quer ter a flexibilidade. Não é, é algo que você tem que se pensar.
Então, preciso ter um time específico só para fazer isso, sendo que a Salesforce já me entrega algo que resolve o meu problema? Então, e muitas vezes a própria customização sofre com as atualizações. Então, já tive um cenário também, não lembro muito bem qual que era o problema. Mas Eu acho que, depois de uma acho que atualização, elas é uma das que mais sofrem, na verdade, né? acho que depois de uma atualização, teve que trocar tudo que era command link para command button, em todas as telas do sistema. Não lembro agora qual que era o problema que teve. Mas teve que fazer essa troca porque o comportamento que tinha antes do command link, depois da atualização não ia mais ter. Então só ia ter no command button. Então a gente teve que fazer uma refaturação de todas as telas, ver onde tinha command link para trocar para command button. Então às vezes isso torna o desenvolvimento um pouco mais difícil. Um problema parecido que eu passei para mim foi um problema da Salesforce, porque ele só afetou quando a Salesforce virou para produção. Quando ela aplicou a versão, né? Se não me engano, foi a versão 19, a última que saiu do 19, e ela estava funcionando em sandbox, em partial copy, e quando atualizaram, por algum motivo, sei lá qual, as 3 orgs tiveram atualizações no mesmo dia. Né? Então, ela não atualizou a org de sandbox antes para a gente ver o que estava acontecendo, que poderia dar problema. Então, simplesmente estava funcionando na sexta, chegou na segunda-feira, quebrou tudo, nada funcionava, e foi um patch de segurança. Então, foi uma falha, diria que do time de não ter olhado de fato o que tinha no patch de segurança, mas foi um patch de segurança que quebrou a navegação entre componentes do Lightning. Então, para a gente ir de uma tela para outra, a forma como passava os parâmetros mudou e quebrou a aplicação inteira. Era um aplicativo mobile, baseado em Salesforce Mobile, e quebrou o aplicativo inteiro. Né? Por sorte, a gente conseguiu detectar isso até que rápido, e corrigir e lançar uma correção já meio que de imediato. Mas foi algo que deu uma canseira aí até a gente descobrir o que de fato estava acontecendo, porque simplesmente a Salesforce atualizou 3 ambientes no mesmo dia, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo e quebrou tudo. Então, nesse momento, o customizado nos deixa na mão. Se a gente estivesse usando telas padrões, com dashboards, com relatórios, com certeza isso não teria acontecido. Mas aí é o peso, né? Quando o cliente quer algo customizado, algo com uma cara mais amigável, tem um peso, 2 pesos e 2 medidas ali que a gente tem que dosar, né? Sempre tem que ter o balanço, né? Do custo-benefício. Então, qual que é o custo-benefício de implantar algo customizado ou de implantar algo padrão? O padrão já resolve aquele problema sem ter que modificar depois? Vai para o padrão. Então, ou até por conta de tempo. Então, quero uma funcionalidade X para a semana que vem. Para a semana que vem, consigo entregar o padrão que já está aqui funcionando. Então, já consegue colocar para funcionar o que o cliente quer, às vezes, com mais agilidade. Eu lembrei de um cenário bem bacana aqui. A gente estava construindo um app, e esse app estava indo 100% customizado. A gente estava entregando com um look and feel bem interessante para o cliente. Até que, dada uma sprint, o cliente falou assim, não, esse aí vamos fazer padrão, essa tela. A priori eu falei, bom, vocês vão querer essa tela padrão, vai mudar tudo, vai mudar da água para o vinho. Não, a gente quer padrão. E, tá bom, o cliente está pagando a conta, vocês têm certeza? Tenho certeza. Pedi para o cliente mandar um e-mail formalizando que ele queria padrão. Ele mandou um e-mail formalizando. A gente entregou a sprint, ele viu que ficou completamente diferente do que era esperado, muitas limitações, que não dava para contornar. O cliente se arrependeu, mas não queria jogar fora, porque uma sprint inteira custava uma fortuna para ele. E aí, sim, nesse ponto, eu acho que o padrão acabou deixando a desejar. Porque ele estava tendo uma experiência de customização num aplicativo. Imagina você pegar um aplicativo e você ter uma experiência 100% customizada. Dada uma feature, ela era padrão. Né? E aí ele começou a encontrar problemas de não conseguir customizar como ele queria, porque era padrão. Né? Então foi por uma decisão que alguém um dia teve, embora o time chegou e falou, olha, vocês têm certeza, isso aqui vai
não vai ficar igual. A gente apresentou os pós e contras, mas eles decidiram seguir e acabou, no meio do caminho, a gente encontrando outros problemas e outras limitações. Então, aqui também é um caso, né? Nem sempre o padrão vai servir para o que você espera, né? Ele tem sim as suas limitações, e se você não souber lidar com elas, pode ser que estrague a cereja do seu bolo, né? Sim, sim. É sempre bom entender bem o processo do que está querendo ser implementado e depois fazer e ver como que seu esforço se encaixa nesse processo. Então, depende de como ele se encaixa, o padrão vai se encaixar muito bem ou vai chegar na solução que precisa customizar, porque o seu esforço tem de padrão, não atende. Então, é sempre esse modo que é bom pensar quando vai decidir se vai customizar ou siga o padrão. O Hugo mandou aqui, ó, na minha org, os devs fizeram uma parte de cobertura de teste de código com I++, que vai até 75% da cobertura do código. Que mais eu posso trazer para minha org? Preciso me preocupar? Meu Deus, cara, Olha, deve, cara, deve. começa amanhã refatorar essas classes de teste, porque isso vai gerar um problema muito sério que eu já sofri na pele, que é isso vai aumentando o quanto de código na sua org, isso tem limite. E quando chega nesse limite, você até pode pedir para seu esforço aumentar. Mas ela vai Mas, analisar seu código. exatamente, vai chegar uma hora que você vai pedir, ela fala assim, então, tem umas classes de teste aqui que elas são meio mentirosas. Então agora você se vira e eu não vou Na aumentar. verdade, assim, quais são os problemas que você pode ter, né? A Salesforce, quando ela vai lançar uma atualização, ela seleciona algumas orgs e roda testes em cima dessas orgs, tá? Pode ser que a sua org seja selecionada, pode ser que não. Ela vai rodar, vamos supor que você tem um trecho de código lá, bonitinho, faz uma integração, e ela vai rodar um seu código, vai pegar a versão nova e vai rodar o seu teste. O seu teste é fake, que a gente chama de teste fake. Ele vai dar 100% de cobertura, vai dar que está tudo certinho, compilou, rodou, olha, está tudo lindo aqui. Né? Esse que está falando para a Salesforce. A Salesforce fala assim, opa, para esse cliente não tem problema, vamos atualizar. A hora que ela atualiza, você descobre que você tem um problema. Né? Só que como é que você vai reclamar se o seu teste não era de fato um teste, né? Então, essa é uma das grandes importâncias da classe de teste, não só para garantir que o seu código esteja funcionando, né? E aí um outro ponto, né? Tem gente que considera a classe de teste como sendo cobertura de teste. Não, a classe de teste não é para dar cobertura de teste, ela é para testar o que de fato você está fazendo, né? Se você testar o que está fazendo, na Semana dos Desenvolvedores do Salesforce, o Lucas falou de TDD, né? Ele deu todo o conceito e partindo de exemplos de TDD. Se você começa a fazer o teste antes de fazer o seu código, a chance é de que você vai sempre conseguir 100% de cobertura. Né? Isso é uma gambiarra tremenda, porca, sinto lhe dizer. Eu já peguei projetos grandes, que era 100% I++, cara. 100%. E foi um trabalho de quase 2 meses só para refatorar toda a cobertura e deixar com ela mais de 80%. Né? Então foi um dos primeiros erros que a gente apontou no projeto e a gente colocou como um item emergencial de melhoria. Né? Não era nem algo paliativo, não. A gente não vai seguir com o projeto enquanto não corrigir isso aqui, enquanto a gente não atingir 80%. Para você ver como a gente considera isso importante. Né? E até dependendo do tamanho do projeto, o que ele chega, fica muito mais difícil lá na frente você arrumar todas essas classes de teste, porque já vai ter muita classe feita de qualquer jeito, às vezes colocado um monte de gambiarra, e para dar cobertura nessas gambiarras, aí sim reza. Aí quando se estourar o limite da org, você estiver no meio de um deploy, e estourar o limite de código e a Salesforce falar que não vai aumentar, aí nessa hora, chora. Que é o que já aconteceu comigo, você chora. A gente já viu cliente grande passando por isso. Né? Você chora programando para criar classe de teste. Você vai chorar, mas você vai ter que fazer isso no momento do seu deploy. E Então, assim, é uma situação que não precisa passar. Comece o quanto antes. A dica que a gente dá para você, comece o quanto antes. Proíbe de subir código para isso. A gente já falou aqui de
controle de versão, code review, a importância do code review. Então, esse é o tipo de coisa que você já pegaria no code review, devolveria para o developer e falava, cara, você não vai subir isso aqui para master do jeito que está. Você precisa revisar seu código, porque não tem condições, né? Tem até uma pergunta interessante aqui, né? Como identificar essas gambiarras? É bem difícil, dependendo do que é feito. Tem que ver a maturidade do time, né? De fato, de novo, aí entra um pouco da maturidade do time. Sim, você pode até utilizar também plugins de validador léxico do código. Então, tem um que é o PMD, que ele funciona para o Apex Code também, que ele te dá um relatório de tudo que está certo, que pode melhorar, o que está errado, e você também pode criar suas próprias regras. Então, toda vez que ele funciona até no Visual Studio Code. Então, toda vez que você o Cleiton perguntou se o Jenks pega essas coisas. Sim, usando o PMD, como o Lucas está falando, você consegue colocar no processo, num dos pipelines aí do controle do CI, né, da sua esteira, e fazer esse tipo de validação. Você consegue sim. E o outro também é o Code Review. Então, eu acho que o Code Review é o mais simples, e você já pegaria aí, logo de cara, um problema, né? Vou dar um exemplo de um Code Review que eu fiz hoje, e eu peguei um erro sutil, né? O uso de percentual para margem de elementos. Né? Qual é o problema de uso de percentual? Se a tela for pequena, 4% é uma coisa. Se a tela for enorme, 4% é. Então, é um pequeno detalhe, né? Às vezes, e olha que eu não fiz um code review olhando a risca, assim. Olhar o código, passar por código, sem nem precisar entender o código. Mas só de você olhar o código olhando de fora, né, não sendo você que escreveu, você já olha de ver diferente. Você já consegue pegar algumas coisas ali que, opa, peraí, por que tá assim, tá estranho e tal. Então, acho que o Code Review é a primeira ferramenta para poder pegar esse tipo de gambiarra. Sim, é sempre lembrar também de boas práticas, não só de programação, mas também da própria Salesforce. Porque isso também ajuda muito a você ver se alguém está fazendo alguma gambiarra ou não. Fala assim, putz, isso aqui pode dar problema, porque isso aqui é uma gambiarra. Aí você tem que entender até o porquê, né? Porque às vezes, ainda mais no Salesforce, num determinado momento, pode ser que aquilo seja a única solução viável, infelizmente. Então, às vezes, limitações técnicas da própria ferramenta, você não consegue implementar de uma outra forma. E acaba tendo que deixar daquele jeito mesmo, até ter alguma forma de melhorar aquilo. Mas não é o caso do I++, sinto dizer. Não é o caso do I++, sinto dizer. Então, é algo que Bom, você tem que pessoal, fazer isso para ontem. Passando aqui para dar um recado importante também, amanhã, exclusivamente, e provavelmente só amanhã, a nossa live não acontecerá no horário habitual de 9h41. Pela primeira vez em quase 100, e por falar nisso, na sexta-feira a gente completa 100 lives aqui no Instagram. Amanhã a gente vai fazer às 8h41 e não às 9h41. Então, espero vocês amanhã às 8h41, exclusivamente só amanhã. Beleza? Obrigado, Lucas. Pessoal, obrigado aí pela interação. Um forte abraço e até amanhã às 8h41. Tchau, tchau.